Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai tocar fundo no coração. Uma história sobre o amor que nasce em silêncio, sobre escolhas difíceis e sobre o poder da gentileza de transformar até os corações mais frios. Preparem-se, porque a história de hoje é intensa, comovente e cheia de reviravoltas. A história de uma jovem que, desesperada por salvar quem ama, pediu ajuda da única pessoa que jamais imaginou sentir algo por ela, o próprio chefe. Laura trabalhava havia 3 anos na mansão dos Monteiro, uma das famílias mais tradicionais e influentes da cidade. Era dedicada, discreta, nunca se atrasava, nunca respondia, nunca pedia nada. Tinha as mãos calejadas e o coração cansado, mas o sorriso gentil era o mesmo todos os dias. Enquanto limpava os grandes corredores, muitas vezes ouvia o eco da voz de Rafael, seu patrão, o homem mais reservado que já conhecera. Ele quase nunca falava com ninguém. Apenas dava ordens curtas, rápidas, diretas, mas algo nele a intrigava. Por trás do olhar firme e das palavras medidas, Laura sentia uma solidão profunda. Rafael Monteiro, aos 36 anos, já era dono de uma das maiores empresas de investimentos do país. Sua vida parecia perfeita aos olhos de todos. Fortuna, reconhecimento, poder. Mas quem o conhecia de perto sabia. Ele vivia cercado de gente, mas completamente só. Desde a morte do pai, anos atrás, havia erguido muros ao redor do próprio coração. Não confiava em ninguém, acreditava que o amor era apenas uma distração perigosa. Laura, no entanto, sem querer, começou a quebrar esses muros. Com gestos simples, como deixar uma xícara de café na mesa dele todas as manhãs, mesmo sem que ele pedisse. Ou arrumar os papéis do escritório quando ele esquecia, sem esperar um obrigado. Rafael notava, ainda que fingisse não ver. E era isso que o perturbava. Certa noite, quando o relógio marcava quase meia-noite, Laura recebeu uma ligação desesperada de sua irmã. A mãe estava no hospital. Um problema no coração. Precisava de uma cirurgia urgente e o valor era muito acima do que ela ganhava. O desespero tomou conta. Ela tentou empréstimos, pediu ajuda a amigos, mas ninguém podia. E foi aí que, sem saber o que fazer, olhou para o relógio e pensou: ele é a única pessoa que pode me ajudar. Naquela mesma noite, ainda com os olhos marejados, Laura se dirigiu ao escritório do patrão. Rafael estava lá, como sempre, sentado diante da luz fria do computador, revisando relatórios. Quando ela bateu na porta, ele levantou o olhar, surpreso. Laura, o que houve? Está tudo bem? Ela tentou falar, mas a voz falhou. As lágrimas escaparam antes que conseguisse se conter. Senhor Rafael, me desculpe aparecer assim, mas eu preciso da sua ajuda. É a minha mãe. Ela está entre a vida e a morte, e eu não tenho mais para onde correr. Ele ficou em silêncio por um instante, depois se levantou. Sente-se. Me conte o que está acontecendo. Laura respirou fundo, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. O hospital quer um adiantamento para a cirurgia. Eu tentei, juro que tentei, mas não tenho como pagar. Rafael olhou para ela com um misto de compaixão e cautela. E quanto é o valor? Ela disse o número quase sem voz. Ele franziu a testa, cruzou os braços e deu alguns passos pelo escritório. É muito alto, Laura. Você tem certeza de que é confiável? Que essa cirurgia é mesmo necessária agora? Foi a gota d'água. A dor que ela vinha segurando se transformou em desespero. Laura se levantou, o coração disparando. Por favor, senhor Rafael, eu faria qualquer coisa, só me ajude por uma noite, uma única noite. Eu não sei mais o que fazer. Aquelas palavras ecoaram no ar como um trovão. Rafael ficou imóvel. Qualquer coisa, repetiu com a voz baixa. Ela assentiu, tremendo.
O silêncio se instalou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Rafael deu um passo à frente, os olhos marejados, embora tentasse esconder. Laura, olhe para mim. Você não precisa se humilhar, não comigo. Ela abaixou o olhar, envergonhada. Não é humilhação, senhor. É amor. Eu só quero salvar minha mãe. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante. Quando voltou a falar, sua voz era diferente, suave, quase quebrada. Está bem, mas você vai prometer uma coisa. Essa noite não vai ser sobre troca, vai ser sobre ajuda. Laura o olhou confusa. Ele continuou. Pegue sua bolsa. Eu vou com você até o hospital. No caminho, dentro do carro, o silêncio era denso. Laura olhava pela janela, as luzes da cidade passando depressa. Rafael dirigia com um semblante sério, mas o coração dele estava em guerra. A cada lágrima dela, ele sentia um peso diferente, algo que não sabia nomear. Chegaram ao hospital. Ele fez o pagamento da cirurgia sem hesitar. Quando ela tentou agradecer, ele apenas disse: "Não me deve nada, Laura. Só cuide dela. É tudo que quero." Naquela madrugada, enquanto esperavam notícias no corredor do hospital, ela adormeceu, encostada no ombro dele. E ali, no silêncio, Rafael percebeu o que sempre tentou negar. Estava apaixonado. As horas passaram devagar naquela madrugada no hospital. Laura acordou pouco antes do amanhecer, ainda encostada no ombro de Rafael. Quando abriu os olhos e viu que ele estava ali, sentado ao lado dela, sentiu um nó na garganta. Nunca imaginou que aquele homem, tão distante e frio, ficaria ao seu lado por tanto tempo em silêncio, apenas esperando. "Ela vai ficar bem?" Ele perguntou, sem desviar o olhar da porta da UTI. Laura assentiu com os olhos marejados. "Os médicos disseram que a cirurgia foi um sucesso. Eu nem sei como te agradecer." Rafael apenas balançou a cabeça com um meio sorriso. "Não precisa. Só prometa que vai descansar um pouco. Você parece não dormir há dias." Ela tentou sorrir, mas a emoção venceu. As lágrimas caíram de novo e Rafael, sem pensar, estendeu a mão e limpou o rosto dela com delicadeza. O gesto simples, humano, partiu o ar em silêncio. Era a primeira vez que ela sentia algo diferente naquele toque. Não era piedade, era cuidado. Nos dias seguintes, a vida dos dois mudou discretamente. Rafael começou a aparecer mais vezes na cozinha, sempre com alguma desculpa boba. Queria só um café novo, esqueci o jornal. Está frio hoje, não acha? Laura sorria, tímida, fingindo não entender o motivo das aparições dele, mas sentia o coração acelerar toda vez que o via. Ele, por outro lado, se surpreendia com o quanto aquela presença simples estava mexendo com tudo o que acreditava. A frieza que o protegia parecia derreter cada vez que ela entrava na sala. Começou a reparar nos detalhes, nas pequenas sardas no rosto dela, na maneira como cantava baixinho enquanto limpava, no cuidado com cada objeto, como se cada coisa tivesse valor. Numa tarde chuvosa, ele a encontrou no jardim, recolhendo roupas do varal apressadamente. Chovia forte e Laura tentava proteger os lençóis, rindo de si mesma. Ele ficou parado na varanda, observando, até que, sem pensar, desceu as escadas e foi ajudá-la. Molharam-se por completo. Riram juntos pela primeira vez. Quando o riso cessou, ficaram em silêncio. A chuva batia ao redor, o som abafava o mundo e, por um instante, nada mais existia além deles. Os olhos de Laura se encontraram com os dele. E ali, sem palavras, entenderam o que ambos já sabiam, mas fingiam não sentir. A partir desse dia, algo mudou. Não havia declarações, nem promessas, mas cada gesto carregava o peso de um sentimento que crescia em silêncio. Rafael passou a chegar mais cedo, jantava em casa, perguntava como estava a mãe dela, deixava flores sobre a mesa, sem remetente. Laura, por sua vez, não sabia se devia fugir ou ficar. O coração dizia uma coisa, a razão outra. Ele era o patrão.
o homem inalcançável, o dono do mundo ao qual ela jamais pertenceria. Mas o destino tem um jeito de aproximar até o que parecia impossível. Numa noite, a mãe de Laura piorou. O medo tomou conta novamente, e ela foi ao quarto de Rafael, tremendo, sem saber o que dizer. Ele abriu a porta imediatamente. "Laura, o que foi?" Ela mal conseguia respirar. "Minha mãe, ela piorou. Eu não sei o que fazer." Sem hesitar, Rafael pegou o casaco e a acompanhou até o hospital. Durante o trajeto, as mãos dela tremiam. Ele então a segurou e disse calmamente: "Você não está sozinha." No hospital, aguardaram notícias. Horas de incerteza. Quando o médico saiu e informou que a mãe dela sobreviveria, Laura não aguentou. Caiu em prantos. Rafael a abraçou. Foi um abraço longo, sincero, que dissolveu qualquer barreira. Ele sussurrou: "Você é mais forte do que imagina. Eu nunca conheci alguém como você, Laura." Foi nesse instante que ela o olhou diferente. E foi nesse instante que ele percebeu que já não podia mais fingir. Nos dias seguintes, a tensão entre eles cresceu. Olhares trocados, respirações contidas, palavras engolidas. Até que uma noite, depois de todos dormirem, Rafael a encontrou na cozinha. Ela estava lavando os últimos pratos do jantar. "Ainda acordada? Eu gosto de ver tudo limpo antes de dormir." Ele se aproximou, devagar. "Você nunca pensa em si mesma, não é?" "Acho que não sei fazer isso." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Então, deu um passo à frente. "Laura, há algo que preciso dizer." Ela virou-se para ele, o coração disparado. "O que foi, senhor?" Ele hesitou. Não me chame assim. Como devo chamá-lo, então?" "Rafael." O nome dele saiu da boca dela quase num sussurro, e aquele simples som pareceu quebrar o mundo ao redor. Antes que ela dissesse mais alguma coisa, ele a beijou. Foi um beijo tenso, contido, como se ambos tivessem esperado por aquilo tempo demais. Quando se afastaram, Laura tentou falar, mas Rafael a interrompeu, segurando-lhe o rosto. "Não diga nada, só fica." E ela ficou. Aquela noite foi diferente. Não houve promessas, apenas um amor silencioso e puro, nascido do medo e do carinho. Mas o mundo não perdoa amores improváveis. Beatriz, a irmã de Rafael, descobriu o que havia acontecido. Inconformada, ela chamou Laura no escritório no dia seguinte. "Parabéns. Você conseguiu o que queria, não é? Uma noite com meu irmão milionário." Laura tentou se explicar, mas Beatriz foi cruel. "Não precisa mentir. Todos sabemos o tipo de mulher que você é." Rafael entrou no meio da discussão, mas era tarde. O rumor já havia se espalhado entre os funcionários. Laura, envergonhada, pediu demissão naquela mesma tarde. Rafael implorou para que ela ficasse, mas ela apenas disse: "Eu nunca quis dinheiro, senhor. Só quis que o senhor me visse." E se foi. Nos dias seguintes, o vazio tomou conta da mansão. Rafael tentou segui-la, mas ela desapareceu. O homem que nunca acreditou no amor agora entendia o que era perder alguém por quem valia a pena mudar. Sem saber, ela carregava mais do que lembranças, carregava o fruto daquele amor. Meses haviam se passado desde que Laura deixara a mansão dos Monteiro. O tempo, que antes parecia correr, agora se arrastava em silêncio. Ela havia se mudado para uma cidade menor, tentando começar do zero. Conseguiu um pequeno emprego em uma padaria, e mesmo com as manhãs geladas e as mãos sempre cansadas, havia um novo propósito dentro dela, um amor silencioso que crescia a cada dia. O bebê. Laura descobriu a gravidez 2 semanas depois de sair da mansão. No começo, pensou em contar para Rafael. Escreveu várias cartas, mas nenhuma foi enviada. Tinha medo. Medo do julgamento, medo de ser vista como interesseira, medo de que ele achasse que ela queria usar a criança como um elo para voltar. Mas, acima de tudo, medo de reviver a dor de ter sido humilhada.
O tempo passou e o bebê nasceu. Um menino de olhos castanhos claros, com o mesmo olhar sereno do pai. Laura o chamou de Lucas. Cada vez que olhava para ele, via um pouco de Rafael. O jeito calmo, o sorriso discreto, o olhar que parecia enxergar além. Ela prometeu a si mesma que criaria o filho com amor, mesmo sem o luxo, mesmo sem o pai por perto. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Rafael tentava seguir a vida, mas era impossível. A casa estava vazia, fria. Nada mais o alegrava. Beatriz, arrependida de suas palavras, tentara consertar o estrago, mas ele não queria ouvir ninguém. Passava horas no escritório, olhando para a janela, lembrando das risadas, do cheiro do café fresco, da voz suave de Laura chamando-o de Senhor Rafael, e de como o odiava quando ela o chamava assim. Ele tentava não pensar, mas o destino é insistente. Numa manhã, ao chegar em uma cafeteria nova da cidade, ouviu uma voz conhecida. Era doce, familiar, impossível de confundir. Virou-se devagar e ali estava ela, Laura, servindo uma bandeja de pães, o cabelo preso em um coque simples, o mesmo sorriso sereno de sempre. Por um momento, o mundo parou. Rafael ficou sem ar. Ela o viu e congelou. As mãos tremeram, o olhar vacilou. O tempo de repente voltou atrás. Ele se aproximou hesitante. Laura! Ela respirou fundo, tentando parecer firme. Senhor Rafael, ele sorriu de leve. Eu já te pedi para não me chamar assim. O silêncio se instalou. Laura não sabia o que dizer, e ele parecia não saber por onde começar, até que uma voz infantil cortou o ar. Mamãe, o moço vai querer pão também? Rafael olhou para baixo e viu o menino. O mundo pareceu girar. Os olhos dele e do garoto se encontraram. Castanhos, iguais. O tempo parou outra vez. Laura tentou mudar de assunto, mas Rafael apenas sussurrou. Ele é meu filho, não é? As lágrimas vieram antes que ela pudesse negar. Ela assentiu em silêncio. Rafael deu um passo à frente, a voz embargada. Por que não me contou? Laura respirou fundo. Porque eu não queria que achasse que eu estava atrás do seu dinheiro. Eu só queria paz. E queria que ele nascesse livre, longe dos julgamentos, longe daquilo tudo. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu perdi tanto tempo, te perdi ele, por causa do meu orgulho. Ela o olhou emocionada. A gente só perde o que tenta prender. Eu fui embora porque precisava respirar, mas nunca te odiei. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Ele se ajoelhou diante de Lucas e estendeu a mão. Oi, pequeno. Eu sou um amigo da mamãe. O menino o observou curioso. Você parece com ela, mas tem o meu nariz. Laura riu entre lágrimas. Rafael a olhou com ternura. O mesmo olhar de antes, mas agora sem máscaras. Nos dias seguintes, ele passou a visitar a padaria todos os dias. Levava flores, ajudava nos pedidos e sempre encontrava uma desculpa para conversar um pouco mais. Aos poucos, a frieza que o cercava se desfez. A simplicidade dela trouxe de volta o que o dinheiro havia tirado. O prazer das coisas pequenas, o calor das manhãs simples, o sentido de estar vivo. Um domingo, ele a convidou para caminhar com Lucas em um parque. O menino correu à frente rindo, enquanto os dois andavam lado a lado. Rafael, por que está fazendo isso? Perguntou ela. Porque eu finalmente entendi que a vida não vale nada sem quem a gente ama. E se ainda houver espaço, eu quero recomeçar. Com você. Com ele. Laura ficou em silêncio. Olhou para o filho brincando, depois para ele. E se eu disser que ainda tenho medo? Rafael sorriu de leve. Então eu te mostro todos os dias que agora você pode confiar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado. Laura respirou fundo e, pela primeira vez, deixou o coração responder. Pegou a mão dele devagar e a entrelaçou com a sua. Acho que o amor não precisa ser perfeito,
só precisa ser verdadeiro. Rafael a puxou para perto e a abraçou, como quem finalmente encontra o que passou a vida procurando. No fundo, Lucas gritava rindo. Mamãe, o moço está chorando. Ela riu. É que às vezes, filho, a gente chora quando o coração fica leve demais. E naquele abraço, sob a luz quente do entardecer, não havia mais patrão nem empregada, só duas almas que se reconheceram pelo amor que nunca precisou ser dito. E assim termina a história de Laura e Rafael, um amor que começou com um pedido desesperado, mas que se transformou em algo puro e eterno. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro pode sobreviver ao tempo e à distância?